Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos deu mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, querido professor, querido superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais, comentários e informações que muito acrescentarão na nossa caminhada com Deus, tá bom? Você que não me conhece, eu sou obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical, Márcio, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis. Entre outras programações evangélicas aqui da região também, nós gostamos de publicar. Então, portanto, você que está chegando aqui agora, visite as nossas playlists. Nós temos aí conteúdos para o seu crescimento espiritual da palavra do Senhor, tá bom? Nesta oportunidade, nós trataremos aqui a respeito da lição número 6 da classe de adultos, que tem como tema a mordomia da adoração. Nós estamos estudando tudo sobre mordomia cristã, ou seja, serviço, um servo maior que presta um serviço, que toma de conta, administra, cuida alguns bens, algo espiritual, tanto espiritual como físico, do seu Senhor. E nós que somos cristãos, servos da palavra, o nosso Senhor é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então, nós estamos aprendendo como devemos nos comportar a respeito de várias questões a qual a nossa lição está tratando. E essa lição não poderia ser diferente. Está tratando sobre a mordomia da adoração. Como nós devemos hoje adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós devemos hoje adorar o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Nós veremos aqui que, neste contexto bíblico, dos dias atuais é totalmente diferente do contexto bíblico dos tempos do Antigo Testamento, tá bom? O texto áureo dessa lição vai dizer: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João capítulo 4, versículo 23. A verdade prática vai dizer: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 4, versículo 19 e 26. Então, a nossa introdução, para nós entendermos melhor a respeito da adoração, como era que os irmãos adoravam a Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, existia um local ideal para adorar. Existia um momento, uma hora, e existia um local, levando aí em consideração o local geográfico, para adorar. Geralmente, no Antigo Testamento, era no templo ou no tabernáculo. Os irmãos, israelitas, hebreus da época, só deveriam adorar ao Senhor neste local. Passando aí já no tempo do Novo Testamento a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio a nascer, os irmãos também ainda adoravam a Deus no templo. Adoravam Deus ainda naquele local específico. Existia na nossa leitura oficial aqui, nós percebemos que existia um conflito, os samaritanos e os judeus. Os samaritanos diziam que eles deveriam adorar no Monte Gerizim. E os judeus falavam que o local ideal, certo de adorar, era em Jerusalém. Quando Jesus ele se encontra com a primeira pessoa, que era de Samaria, nós vemos aqui na nossa leitura oficial, que era a mulher samaritana. Ele quebra um tabu, ele quebra uma contenda de anos, passando, que durou vários e vários anos. Mas Jesus conversa com esta mulher e ele deixa claro, no seu diálogo, que a hora viria e que agora seria que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Mas isto quer dizer o que para nós cristãos nos dias de hoje? Nós veremos aqui nos nossos pontos, nos subtópicos. Eu fiz aqui para os irmãos mais um resumo da nossa lição, tratando aí especificamente de alguns pontos importantes, que nós traremos aqui para a nossa lição ser mais clara, rápida e mais objetiva possível. O primeiro ponto dessa lição vai tratar sobre o que é a adoração.
mais especificamente a definição de adoração. Esta palavra, né, adoração, levando para o antigo e para o novo, tem várias palavras, tanto no grego quanto no hebraico, que traz vários sentidos. Nós veremos aqui que a palavra adoração, de maneira geral, ela traz esse sentido de culto ou veneração. Trazendo para o contexto cristão, ele é um momento de cultuar, é um momento de adorar, é um momento de venerar, é um momento de honrar aquele a quem nós servimos, ao nosso Senhor Jesus. Ou seja, adoração é cultuar ou venerar uma entidade divina. Para nós que somos cristãos, nós vemos aí que a nossa entidade é o Deus Criador dos céus e da terra. No Antigo Testamento, a palavra hebraica, shahá, aparece mais de 100 vezes, que tem também esse mesmo sentido. Curvar-se diante de, prostrar-se diante de. Abade também trabalha esse mesmo conceito. Também existe no Antigo Testamento a palavra hebraica abade, que diz trabalhar, servir, adorar. Já no Novo Testamento, o verbo é proskuneu, que tem também esse sentido de prostrar-se, de adorar-se. Prosekuneza, adoração também. Os magos adoraram a Deus, né, o menino Jesus ainda criança, neste momento, que está escrito em Mateus capítulo 2, versículo 2:11. Também existe no Novo Testamento a palavra latreia, que quer dizer serviço. Êxodo capítulo 12, versículo 25. Desta mesma palavra, latreia, se originou-se a palavra idolatria, que quer dizer adoração a ídolos. Ou seja, adorar algo, né, algum ídolo, alguma substância, alguma coisa, né? É a adoração a ídolos. O que é ídolos? Ídolos é aquilo que não é Deus. Tudo aquilo que não é um Deus verdadeiro se torna ídolo. E com relação a isto, a palavra do Senhor vai nos dizer em Salmos, capítulo 115, deixa bem claro sobre essa questão de adorar ídolos. Farei aqui a leitura rapidamente aqui para os irmãos entenderem muito bem. Diz o seguinte, Salmos 115, versículo 4. Os ídolos dos estranhos são prata e ouro, são ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da garganta, tornam-se semelhante a eles a que fazem e quantos neles confiam. Então, ídolos são aqueles objetos inertes, que não têm movimento, né? Que não têm nenhum sentido. Podem até ser semelhantes a homens, podem até ser semelhantes a algum animal, como tem também religiões que prestam adoração a ídolos parecidos com animais. Mas esses ídolos não passam apenas de objetos, que são mortos fisicamente, fazem nenhum gesto, podemos dizer assim. Então a palavra de Deus, ela trata isso como abominável, a idolatria, a adoração a ídolos. O segundo tópico vai falar de como adorar a Deus. No Antigo Testamento eu expliquei que existia um momento, um local geográfico para adorar. No monte, a qual os samaritanos defendiam, e em Jerusalém, a qual os judeus defendiam. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele fala que é em espírito e em verdade. Essas duas palavrinhas, elas são mais profundas do que nós podemos imaginar. Em espírito quer dizer que nós devemos seguir a Cristo, adorar ao Senhor em espírito, em todo o nosso homem interior. A palavra, quando fala espírito, quer dizer que é o nosso espírito, o espírito do homem, adorando a Deus de maneira sincera, de maneira verdadeira. Em espírito
E a palavra e em verdade. Em verdade quer dizer que, levando em consideração todas as coisas verdadeiras aqui na terra, nós podemos trazer para essa adoração algo que seja falso. Mas onde nós devemos adorar? Podemos adorar hoje em qualquer lugar. Aqui é outra pergunta. Onde devemos adorar? No monte ou no templo? Hoje nós devemos adorar em qualquer lugar, em todo momento, em toda situação, em todas as circunstâncias, mesmo diante de sofrimento, de dor, de tristeza, mesmo alegres, na sua casa, no seu trabalho, no seu serviço, na sua faculdade. Nós devemos, na igreja, nós devemos adorar em todo momento, em todo tempo. Este é o local ideal. Nós não estamos mais presos a um local geograficamente falando de adoração. Nós podemos adorar a Deus em todos os momentos e em todos os lugares, em espírito e em verdade. Em verdade quer dizer que é pautada na palavra de Deus, uma adoração voltada para o que está escrito na palavra de Deus. E em espírito é dizer que o nosso coração, o nosso homem interior tem que estar colocando Deus acima de todas as coisas, porque Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa adoração. E atitudes do adorador. Que atitudes que nós devemos ter diante da adoração do nosso Senhor? Atitude de adorar com verdade, atitude de adorar com uma sinceridade e uma verdade que seja própria do nosso ser. Muitas das vezes nós não temos um conhecimento bíblico profundo sobre a determinada situação. Mas se nós nos prostrarmos, nós adorarmos o nosso Deus com sinceridade, levando em consideração aquilo que nós sabemos, aquilo que o Espírito Santo nos ensinou, aquilo que a palavra de Deus nos ensinou, sendo uma adoração verdadeira, com certeza Deus aceitará essa adoração. O culto a Deus deve ser racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz que este culto que nós deveremos oferecer ao nosso Senhor, ele deve ser racional, que diz: apresentamo-nos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto não inicia no momento em que nós estamos na igreja. O culto racional que a palavra de Deus nos está falando, que é a nossa verdadeira adoração a todo momento com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Nós precisamos, então, apresentar este culto racional, um culto inteligente, um culto que pensante, um culto que seja verdadeiro a todo momento ao nosso Senhor. O terceiro ponto vai tratar de 3 gestos e atitudes na adoração a Deus. Quais são os gestos certos de adorar a Deus? Você pode adorar a Deus, primeiramente, independentemente do gesto, pode adorar a Deus sentado na sua cadeira, pode adorar a Deus sentado, deitado na sua cama, pode adorar a Deus sentado no seu sofá, pode adorar a Deus em pé. A maneira de adorar a Deus, para Ele, tem que ser verdadeira. Agora, existem uns gestos de reverência que são mais, podemos dizer assim, preciosos aos olhos do Senhor. Como, por exemplo, ajoelhar-se. Quando você se ajoelha, você está se prostrando diante de um Deus criador dos céus e da terra. Quando você se ajoelha, você está mostrando uma reverência, em todos os aspectos, que você é um servo, que você é um homem que está inteiramente pronto e entregando totalmente a sua vida, de maneira completa, àquele a quem você está prestando um culto, ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, quando você se ajoelha, você apresenta a Deus uma reverência preciosa aos olhos do nosso Senhor. Foi isso que aconteceu com Salomão em 1 Reis, capítulo 8, versículo 54. Quando Salomão termina de edificar o templo,
ele ora agradecendo a Deus de joelhos. Ele faz essa oração de joelhos, agradecendo esse grande ato. Jesus também, em Mateus 26, versículo 39, lá no Getsêmani, quando ele está ali passando por aquele momento difícil, sabendo que a hora dele estava para vir, que ele sente a dor, o peso da transgressão da humanidade sobre os seus ombros, mas ele sabia do propósito que ele tinha vindo aqui para poder salvar, morrer e ressuscitar e salvar todos aqueles que nele crê. Ele então faz uma oração de joelhos lá no Getsêmani, ao ponto de falar que a sua alma está angustiada até a morte. E neste momento ele sua até gotas de sangue. Mas a oração dele é de joelho, mediante ao Pai, a qual ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mais um texto bíblico precioso para nós valorizarmos mais ainda a oração de joelho. Você deve sim adorar a Deus de qualquer maneira que eu digo no sentido físico, no sentido pessoal. Você pode adorar a Deus em pé, deitado, sentado, caminhando. Você pode adorar a Deus, mas este simbolismo, esse momento, esse gesto de reverência a Deus de joelho, com certeza é mais visto, é mais louvado aos olhos do Senhor. Louvar a Deus e cantar. Também você deve prestar a Deus este momento de adoração, louvando e cantando. O próprio Davi, ele era um poeta, ele era um cantor, ele fabricava instrumentos. O próprio Davi, ele louvava muitas e muitas vezes ao Senhor, ao ponto de separar no templo revezamentos para que os cantores possam louvar a Deus em todos os momentos ali no templo. Como, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 23, versos 5 e 6, fala que Davi separa aí 4.000 cantores e 288 maestros em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 7, fala que ele também institui estas pessoas para que o momento de adoração no canto, no louvor, possa ser um momento contínuo dentro do templo. Glorificar a Deus, né? Nós devemos glorificar a Deus, que é o nosso último subtópico desta lição, em todos os momentos. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, trazendo um resumo daquilo que nós temos visto agora até aqui, a adoração ela deve ser feita em todos os momentos, em qualquer lugar. A nossa maneira de adorar com o nosso corpo físico pode ser em pé, pode ser deitado, pode ser caminhando, pode ser sentado. Mas se você separar um tempo em especial para que você possa entrar no seu quarto e orar a Deus em secreto, prostrando-se de joelho, a qual está escrito em Mateus 6,6, entre no seu quarto, tranque a sua porta, ore a Deus em secreto, que Ele lhe recompensará. Então nós vemos que este momento de secreto, esse momento que nós entramos em secreto com Deus e nos prostramos a Ele, é um momento precioso aos seus olhos. Devemos ter este momento e glorificar a Deus em todas as nossas maneiras, em toda a nossa maneira de viver, que é o nosso sacrifício de louvor, a qual está escrito em Salmos, capítulo 50, versículo 23. O nosso sacrifício diário é andar na presença do Senhor, é não sair da presença do Senhor, é adorá-lo em nosso corpo, em a nossa alma e o nosso espírito, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Devemos adorá-lo ele por completo. Devemos nos colocar diante dele por completo, porque sem esta verdadeira adoração em nossas vidas, nós não conseguiríamos agradar os olhos
do Senhor. Então a adoração, ela tem que ser feita desta maneira. Eu espero que os irmãos tenham ficado claro para os irmãos este rápido resumo desta lição, tá bom? Não importa mais hoje o lugar, não importa mais a maneira, não importa mais o estado físico, mas o que importa a Deus é em espírito e em verdade. Eu espero que essa aula tenha ficado muito claro para os irmãos, né? Esse é o meu sentimento de ajudar os irmãos aí nas suas escolas bíblicas dominicais, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.